Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó. Hoje vamos falar sobre o projeto Preservar o Marajó, uma iniciativa que une educação patrimonial e educação ambiental para valorizar a cultura e os modos de vida marajoaras. Temos a alegria de receber novamente a professora Dione Leão, que já esteve com a gente no canal Marajoando Cultural. Ela é historiadora do município de Breves e topou conversar com a gente. Professora, seja muito bem-vinda. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse brevemente para os ouvintes e explicasse sobre as motivações do projeto Preservar. Bom, vamos lá então, falar um pouco sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo atualmente em Breves, arquipélago de Marajó. Meu nome é Johnny Leão, tá? Eu sou professora da rede pública municipal, sou historiadora, sou, tenho um mestrado em História Social da Amazônia e também sou doutora em Antropologia. Ultimamente tenho me dedicado a esse projeto. Já está sendo executado. Começou agora em 2025 e a proposta dele é até 2028. Então, o projeto Preservar o Marajó, ele é uma proposta educativa, tá? Não só educativa, mas também cultural, ambiental. E ele é implantado pela Secretaria Municipal de Educação de Breves, pela SEMED. O projeto ele integra educação patrimonial e educação ambiental como eixos estruturantes da rede de ensino, com o objetivo de valorizar principalmente os saberes ancestrais, tá? As práticas culturais locais, a biodiversidade do Marajó. E ele faz uma articulação entre o conhecimento acadêmico e popular, tá? Para tentar regenerar um pouco práticas culturais e ambientais. Com tudo isso, ele tem um objetivo central, que é promover a identidade, promover o pertencimento, promover a sustentabilidade no território. Tá? Ele foi muito bem pensado teoricamente, ele é muito bem escrito, e a execução dele também está sendo feita por, por fases. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu falar um pouquinho, então, quais são essas teorias que ancoram esse projeto. O projeto Preservar o Marajó, ele se ancora assim, se fundamenta. Ele tem 5 referenciais teóricos, cinco conceitos principais, tá, que eu sigo no projeto juntamente com a minha equipe. Esqueci de falar que não sou sozinha nesse projeto, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, formada por uma pedagoga, professora de arte também. Ela trabalha com a questão toda a supervisão pedagógica, ela também pesquisa comigo, ela é pesquisadora, a professora Alba Cirino da Silva. O projeto também conta com a participação de uma secretária, que é a Fernanda. A Fernanda ela é responsável por transcrever as entrevistas e organizar toda a pauta, toda a nossa agenda. Ela organiza tudo. Tem o Vitor Leão Melo. O Vitor ele é responsável pela questão da criação, tá? Em todos os sentidos. Ele cria tanto os materiais, ele desenha, tá? Ele é responsável por essa questão da criação de todo o projeto. Ele está muito engajado na questão de desenhar, de trabalhar a questão dos podcasts que a gente está entrando, as entrevistas é ele que organiza, ele trabalha com as mídias, principalmente.
Ele que faz toda a questão digital, tá? Ele ajeita os vídeos, faz os cortes, organiza tudo essa parte midiática. Ele é a criação, da parte da criação do projeto, tanto midiático quanto físico, né? E então, esse projeto ele é ancorado em alguns conceitos principais, ele é muito bem fundamentado teoricamente. São conceitos que eu digo assim, são referenciais que são interligados. Por exemplo, eu trabalho principalmente com o conceito de antropoceno do Paul Crutzen, que ele fala basicamente de uma crise ecológica e cultural gerada pelo modelo capitalista ocidental, que é o que a gente está vivendo agora. Outro conceito é o de decolonialidade, principalmente do Quijano, do Mignolo, Walsh. Esses autores eles criticam o eurocentrismo e defendem principalmente uma desobediência epistêmica, tá? Uma nova forma de escrever sobre o nosso território partindo de nós. Né? É uma crítica ao colonialismo. Então eu me baseio muito nesses autores. Outro conceito que é principal também aqui é o de contracolonialidade da Walsh também e da Kusikank. Não é assim, esse conceito ele é fundamental porque ele não só faz uma crítica, mas ele propõe outros modos mesmo de existir a partir dessas práticas locais vivas, né? E essas autoras elas são muito importantes nesse sentido, porque elas me dão todo esse aporte para que eu possa pensar em práticas, em desenvolver práticas, aplicar elas, práticas que não só criticam, mas elas estão ali no front, sendo implantadas, dando certo. Tá? Outro conceito importante é o do letramento crítico, e eu fiz isso mesmo pensando na questão dos IDEBs, né, de pensar uma nova forma de criar pessoas, crianças leitoras, mas crianças leitoras do mundo, né, como prática social transformadora mesmo. Tá? Então, Paulo Freire é a referência aqui. E também a questão das cosmologias locais, que eu acho que é básica, né? A questão das espiritualidades, a questão das encantarias, a questão das práticas de cura, dos saberes da floresta, tá? Como fundamento de conhecimento e não como folclore, como lenda, tá? E aí eu me baseio muito no Davi Kompenaua, no Ailton Krenak e no Arthur Escobar. Basicamente são esses os conceitos principais que eu li, reli, leio muito, estou lendo muito nessa linha, estou descobrindo muita coisa ainda, mas eu estou seguindo nesses referenciais para fortalecer o projeto. Certo, professora. Agora, de que maneira os saberes locais e as práticas culturais do Marajó são considerados e aplicados nas ações do projeto? Bom, por que esse projeto foi criado? Eu estou com essa. Eu estou trabalhando há muito tempo com projetos e eu senti assim, uma necessidade enorme de trabalhar essa questão. Por quê? Porque eu percebi o seguinte: nós estamos enfrentando 3 crises, eu acho que o Marajó ele é atingido diretamente por isso. E foi isso que eu coloquei na justificativa desse projeto, que nós enfrentamos uma crise civilizatória, porque nós estamos enfrentando um colapso de valores comunitários, né? Nós estamos enfrentando uma desvalorização dos modos de vida tradicionais, isso é visível, né? Eu acho que o celular ele é um dos pontos centrais para isso, a questão dessa aceleração também das redes sociais, das mídias, né? Essa forma como as pessoas passam a olhar o mundo. Elas não têm mais paciência para coletar, como que eu posso dizer,
para estimular alguns valores que os nossos pais e nós mesmos tínhamos, né, são vínculos comunitários, e eu acho que o celular trouxe muito isso, afastou muito, é o que a gente está percebendo na pesquisa de campo, tá. Então eu vejo que a gente passa por essa crise civilizatória, a gente também, todo mundo sabe disso, eu acho que está na pauta, a COP30 está aí visivelmente apontando para uma crise ecológica. Nós estamos vivendo uma crise ecológica, nós estamos vivendo uma destruição ambiental, nós estamos vivendo uma perda da biodiversidade, nós estamos vivendo uma constante ameaça às populações ribeirinhas, que são as que mais atingidas, né, as populações tradicionais são as mais atingidas com essa crise ecológica, com esse desmatamento, com essa destruição de tudo que é natural. Então eu vejo que a gente também vive uma crise ecológica. E a gente também vive uma crise epistemológica, né? Porque o que a gente viu até agora é uma supremacia do conhecimento ocidental que foi colocado aqui desde a colonização e criou raízes assim e foi causando um apagamento, um silenciamento nos saberes locais. E aí a gente não acabou não vendo, né, que os nossos saberes, os nossos modos de viver, eles são primordiais, né? E esses saberes eles foram silenciados, tá? E eu vejo que por conta disso, o próprio sistema educacional ele parece que está falindo. Por quê? Porque ele já não dá conta das nossas especificidades, dos nossos anseios, né? E a gente acaba sofrendo demais por conta disso. Por exemplo, essas métricas do governo de avaliar o nosso desenvolvimento através do IDEB, né? E outras formas de avaliar o desenvolvimento humano e educacional, né? Então, o que a gente vê? Que nada do que a gente tem como riqueza, como modo de vida, entra nessa contagem, digamos assim, né? Isso vai fazendo com que a gente seja visto como miserável, como um povo que está sempre à margem mesmo. E isso é muito ruim para nós, porque a gente, por conta de não ser valorizado dentro dos nossos saberes, das nossas formas de viver que não se adequam a essas métricas, a gente é visto como miserável. E aí o que acontece? Tudo isso vem na questão da própria forma como nós somos avaliados aí por essas métricas, né? O IDEB, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Educacional, nós temos um dos piores IDEBs o Marajó tem um dos piores IDEBs nacionais, né? Mas não se leva em conta nada do que é importante aqui para nós e na nossa logística, não se leva em conta o que nós sabemos, os nossos saberes, a forma como é difícil educar nesse território trançado de rios, trançado de tanta dificuldade. E aí a gente pensa assim, nunca vamos ter um IDEB alto se a gente for tentar se adequar. Se eles não olharem para nós, fazendo políticas públicas que valorizem esse nosso modo de viver, que entenda pelo menos o nosso modo de viver, que nos dê condições. E aí vem o princípio da equidade, né? Nos dê condições de ter notas altas, desenvolvimento humano nesse sentido que eles querem, se eles não mudarem a forma como eles olham para o nosso território e como eles nos avaliam. Entendeu? Então eu vejo que existe sim, então, uma crise de conhecimento, né? Porque por muito tempo nós fomos apagados, silenciados. E até agora
Nós somos ainda. Nós somos vítimas dessa mídia extremamente sensacionalista, dessas ONGs, dessas igrejas que entram aqui e dizem: olha, vocês vivem assim, 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 né? É algo que nos é imposto de cima para baixo. Eles não ficam aqui, eles não conhecem a nossa realidade, eles não sabem falar quem nós somos. O que eles falam é generalizante, é extremamente superficial. E isso é muito ruim para nós. Então a gente precisa muito pensar nisso, repensar, criar uma nova forma de conhecimento, tá? A partir do nosso território. Então esse projeto ele foi criado nesse sentido, como um gesto ético mesmo, como um gesto ético, como um gesto político, não tem como, né? E como um gesto pedagógico. Para quê? Para tentar reparar um pouco desse apagamento histórico, revalorizar a nossa identidade ancestral, tá? Isso é muito importante. Fortalecer a nossa autonomia principalmente das crianças. E assim, o projeto pretende oferecer um modelo educativo que é enraizado no território, tá? E não nessas práticas que vêm de fora. Esse saber que vem de fora, que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, que vem de outros lugares, que não condizem com nós. Nunca, nunca eles foram condizentes com a nossa realidade. Muito interessante, professora, como o projeto prevê compreender essas questões da memória oral dentro da iniciativa. Agora, gostaria que você falasse como que a articulação entre educação patrimonial e educação ambiental contribui para o fortalecimento das identidades locais e para a busca de formas mais sustentáveis de viver no Marajó. Primeiro, a gente já tem uma sede, a gente tem um escritório, tá? Nós estamos fazendo pesquisa de campo, isso é muito importante. Nós estamos viajando, olhando tudo, entrevistando pessoas mais velhas, jovens também. A gente está entrevistando professores da rede, nós estamos entrevistando até criança, tá? Ele segue então esse projeto ele segue uma metodologia, são vários eixos, tá? Por exemplo, como eu comecei a falar, a gente parte dessa escuta, né? Dessa sistematização dos saberes locais. A gente faz as entrevistas, as rodas de escuta, tá? Nós estamos criando banco digital também de saberes. Quando já tiver tudo sistematizado, nós vamos criar esse banco digital. E o primeiro ponto é a escuta e sistematizar os saberes. O outro eixo, digamos assim, que são vários eixos, o outro eixo é que a partir do que a gente conseguir coletar de saberes, nós vamos escrever, estamos já escrevendo, um inventário cultural, participativo, logicamente, né, porque está sendo feito a partir do, do que o povo pensa, do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, dos seus saberes, onde a gente está fazendo esse mapeamento, né, de todos os patrimônios que a gente tem, patrimônios materiais, patrimônios imateriais, até mesmo a questão dos patrimônios espirituais. E aí entra a questão da encantaria com muita força. Nós estamos também. Outro eixo é a questão da educação patrimonial e da educação ambiental, mais uma educação patrimonial e ambiental regenerativa, tá? E para isso a gente também está fazendo algumas oficinas já. Mas a gente pretende fazer muitas oficinas em várias linhas, a partir de várias temáticas, né? Roteiros pedagógicos também, materiais interativos, a gente já está preparando material didático. Estamos a todo vapor nesse sentido aí. Outro eixo é o letramento crítico, que eu já falei lá em cima, né, antes. E o letramento crítico também a questão da produção cultural, não só o letramento crítico, mas a produção cultural. Nós estamos já organizando os podcasts. Vamos também fazer
quadrinhos, né? Já estamos fazendo oficinas onde a gente envolve desenho, mas a gente também quer entrar com quadrinho, com teatro, com a questão da cartografia afetiva, fazer essas crianças, né, se entenderem dentro desse território, se verem dentro desse território, desenharem, falarem. A gente quer mapear essa questão, né, mapear toda essa questão afetiva desses alunos, principalmente essa parte aqui. E dos professores também, porque a gente vai dar formação, né, que é o outro eixo, essa questão da formação continuada, tá? Que a gente não pode parar, é preciso que o professor ele entre, ele entenda do que é que eu estou falando, quais são os conceitos que eu estou utilizando, né? Do que é que eu estou partindo, então é preciso ensinar, falar para eles, falar desse currículo vivo, não do currículo passado, né? Não é um projeto de história, tá? É um projeto decolonial, que é diferente. Então a gente fala dessa questão do currículo vivo, da criação, principalmente da criação de uma disciplina que já foi toda sistematizada, chamada Saberes do Marajó. É uma disciplina de 5 horas que pretende entrar na rede pública municipal, em toda a rede, de primeiro ao 9º ano. Eu já preparei todinha a documentação, a justificativa, anexei toda a proposta dos conteúdos, já está encaminhada na CEMED e possivelmente agora, por esses dias, vai para o Conselho Municipal para aprovação. Uma parte muito importante, é um eixo muito importante que a gente está debruçado. Passei o mês de julho todinho nisso. E também tem a questão das ações culturais que a gente pretende fazer. No final do ano a gente já quer fazer uma, pela semana da aniversário de Breves. A gente já quer fazer uma ação cultural como resposta para a população, mostrar um pouco do que a gente conseguiu fazer nas oficinas com os alunos, mostrar para a comunidade, fazer uma exposição. Isso segue em todos os anos, a gente vai fazer exposições também, a gente quer fazer feiras, né? Para mostrar para a população o que é que a gente está fazendo, não para não ficar só no âmbito da escola. E também uma coisa que a gente está todo tempo se avaliando, monitorando, né? Se monitorando. Nós estamos também produzindo tanto material didático como material científico. Eu quero fazer alguns artigos a partir das nossas pesquisas para grandes revistas, né, que tenham impacto. Fazer publicações que cheguem também a um público maior, que saia um pouco desse universo daqui, né, de Breves, e que chegue mais e mais pessoas aí. Quem sabe em revistas internacionais, para tentar mostrar o que é que o Marajoara pensa, o que é que a gente está fazendo aqui dentro do nosso território, né, para proteger, para nos proteger a nossa cultura. Então, todo o cronograma nosso, ele prevê, desde a roda de escuta, né, que é agora de 2025, o lançamento da disciplina Saberes do Marajó, que já vai também, pretende entrar na rede em 2026, e a gente tem também a criação do Centro de Referência de Saberes Tradicionais, que é um sonho, ainda um pouco distante da gente, mas que a gente quer criar um centro de referência desses saberes tradicionais, tudo que a gente conseguir, um local grande onde a gente possa trazer as pessoas para falarem dos saberes, trazer a comunidade, um espaço de diálogo, de espaço de ensino para essas crianças, desses nossos saberes tradicionais. E a gente tem o sonho de implantar, fazer esse centro, um centro de referência, um instituto de saberes tradicionais, né, para que não perca nada, que seja um local onde
a gente mostre as nossas plantas, né? As nossas ervas, as nossas formas de viver, a nossa culinária. É muito interessante isso. Isso é uma coisa que a gente pode falar depois. Maravilha, professora. Para encerrar, caso queira, esse espaço aqui está aberto para uma mensagem final ou chamado à parte, ao público, aos ouvintes. Eu acredito que esse projeto, se ele for feito, ele está sendo muito já, ele está sendo muito cuidadoso, nós estamos sendo muito cuidadosos, não estamos indo com pressa, porque a gente tem até 2028 para fazer, para fechar, estamos indo com muito cuidado para que ele tenha um impacto no futuro. Nossa ideia para esse projeto é impactar o futuro de Breves, o futuro das crianças, o futuro do Marajó, porque a gente não sabe como é que esse mundo vai se desdobrar, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a 50 anos, por exemplo. A gente está à beira de tanta catástrofes, né? De tantas coisas que a gente vê acontecendo aí. E então ele é um projeto para o futuro, tá? E ele, principalmente, o nosso projeto, ele quer pensar esse futuro em 4 dimensões. O educacional, a partir da criação da nova disciplina, Saberes do Marajó, que vai garantir com que essas crianças e esses jovens estudem sua própria história, sua própria cultura, a biodiversidade, as cosmologias locais, né? Eles vão poder fortalecer a autoestima e o pertencimento deles. Então, é muito importante a questão da disciplina, Saberes do Marajó. A questão da formação continuada de professores também é outra coisa vital, porque os próprios docentes eles vão trabalhar com esses conhecimentos decoloniais, né? Com essas epistemologias decoloniais, eles vão entender do que é que eu estou falando. E é na formação que a gente vai traçar todo esse perfil do projeto e falar sobre essas teorias. A questão do letramento crítico, a criança saber, né, lidar com esse território, tá? Saber interpretar, se entender dentro desse território, saber defender seu território. Então, as próprias práticas interculturais, elas se entenderem dentro que nós vivemos um mundo intercultural. O Breves ele é totalmente intercultural. São várias formas de viver juntas e que é preciso arrumar uma forma, né, de falar disso para os professores. Eles precisam entender o mundo que eles vivem para poder situar também os alunos. Então, a formação continuada é vital. Ela cria um vínculo, né, muito importante entre o projeto e os professores, tá? A gente, então, vai implantar um currículo vivo aí, alinhado com o território, e não apenas com aquelas referências externas de conhecimento que sempre veio de fora para nós. Nós vamos formar o nosso conhecimento. Os professores são fundamentais nisso. Então, quanto mais a gente consegue engajar os professores, a qualidade da educação sobe, né? A aprendizagem ela se torna muito mais significativa, ela se torna muito mais ligada à vida cotidiana. E isso também, olha, quando a criança se entende nesse mundo, que é a questão do letramento crítico, quando o professor está engajado, tende a reduzir bastante a evasão escolar, né? E outra coisa, alunos que discutem a sua realidade, que pensam no seu território, eles aumentam o interesse pelos estudos. Isso é claro, porque eu sempre trabalhei dessa forma. Os alunos sempre gostaram muito de estudar história, por conta disso, porque são aulas extremamente contextualizadas. Por mais que tenha aquele conteúdo lá que é eurocêntrico ainda, né? Mas se a gente colocar a pauta local, fica muito mais interessante para os alunos. Eu vejo como, assim,
esse projeto trazendo uma melhoria muito grande para a qualidade da educação em breves. A aprendizagem, ela vai se tornar, a partir desse projeto, muito mais significativa, porque ela vai estar ligada à vida cotidiana, né? E é muito interessante isso. Outro impacto que eu posso dizer para o futuro é o impacto cultural, ou o impacto identitário. Por quê? Porque com o projeto a gente faz uma reparação histórica. A gente rompe com aqueles estigmas que classificavam breves assim como atrasada, carente. E a gente mostra que a região é potência cultural, que a região é potência de saberes. Então, quando o aluno se entende, quando ele se vê bonito, quando ele se vê lindo dentro da sua cultura, ele fica muito grande, ele fica muito potente. E ele aprende a defender seu território. Ele, de uma certa forma, esse projeto ele fortalece a memória coletiva, porque a gente escuta os mestres da cultura, porque a gente escuta as parteiras, os pajés, que a gente já conseguiu localizar alguns, os pescadores, que nós já entrevistamos vários, as pessoas mais velhas, os anciãos, que a gente chama. Eles têm voz. Aliás, todos têm voz, mas as vozes são escutadas. Agora, eles têm ressonância. A voz deles tem ressonância. E elas são sistematizadas. Elas viram as vozes deles, viram conhecimento. É isso que está acontecendo. Tá? E passam a ser epistemologias locais, epistemologias centrais dentro desse processo, né, de identidade. A gente, quando também estuda, ensina para os alunos esse valor cultural, quando a gente desperta essa identidade, a gente também combate o racismo, a gente combate o preconceito. Por quê? Porque a gente valoriza a língua, nossa forma de falar, porque a gente valoriza as festas, porque a gente valoriza as diversas espiritualidades existentes no Marajó. A gente valoriza as culinárias locais. Então, de uma certa forma, esse projeto ele reafirma a diversidade cultural como algo rico, como riqueza, não como déficit. Tá? É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Também, esse projeto, para o futuro, ele vai trazer um impacto ambiental. Eu acho que isso também é primordial, porque não só o impacto ambiental, mas o impacto econômico. Porque a educação ambiental, da forma como a gente está fazendo, que é uma educação ambiental regenerativa, tá? A partir de oficinas, né, que a gente quer fazer em parceria com algumas universidades e alguns órgãos, a gente quer falar muito sobre fazer uma oficina de agrofloresta, falar de pesca sustentável para as pessoas, falar da própria etnobotânica, né? Criar práticas de cuidado com a terra, com os rios, coisas que são fundamentais para a sobrevivência das comunidades. Tá? Então, essa educação ambiental regenerativa, ela ultrapassa também aquela linha da escola, ela chega nas comunidades, que é o que a gente quer fazer em 2027, se dedicar só à comunidade. A questão da preservação do patrimônio natural, né? Porque a gente vai ensinar para essas novas gerações a ler a floresta, a ler a floresta. A floresta passa a ser livro, passa a ser conhecimento. A maré passa a ser conhecimento, passa a ser saber, vai ser ensinado na sala de aula. Então, de uma certa forma, com toda essa questão que a gente pensa, que essa questão ambiental mesmo, o projeto ele vai ajudar a frear, dar uma parada nessas práticas predatórias, né? Promover sustentabilidade, porque as crianças entendendo isso, elas vão começando a pensar de forma diferente.
tá? Em 2027 a gente também quer falar de economia solidária para essa comunidade, falar de economia cultural, né, a partir das feiras de saberes que a gente tem na nossa proposta para fazer, eventos comunitários que a gente pretende fazer, produções culturais que estimulem, né, alternativa de geração de renda ligadas ao nosso território, principalmente o que a gente está pensando muito na questão do artesanato, a questão da arte também, dos próprios artistas locais, pintura, desenho e tantas outras potencialidades que tem aqui. O próprio turismo ecológico, né, cuidadoso, claro, ter cuidado com o território. E o impacto político e social, até em 2028, a gente quer transformar esse projeto em lei municipal, né, criando o Centro de Referência de Saberes, que eu falei anteriormente, não só como algo do projeto, né, que vai só até 2028 e acaba, mas a gente quer dar como continuidade criando esse Centro de Referência de Saberes, para que essa política educativa se torne mais duradoura e aí transformar isso em projeto de lei. É o sonho, esse é o nosso sonho. Com tudo isso, a gente faz o empoderamento comunitário, porque eu acho que é isso que precisa. Brajoara precisa se empoderar, né? As populações ribeirinhas aí tradicionais, elas têm que se ver como protagonistas nas decisões sobre a própria educação, sobre o futuro. Ele tem que participar de tudo, né? A gente ganha projeção nacional quando a gente faz isso, que a gente produz ciência, né? A gente produz livro, a gente entra para participar de prêmios, a gente concorre a editais. Breve já é uma referência nisso, mas ela pode se fortalecer ainda muito, muito mais. Então, o projeto ele está, né, com essa intenção de se tornar uma referência em educação patrimonial e ambiental no Brasil. Não é assim só Marajó, né? Quem sabe que não dá certo, a gente tem uma ressonância maior aí para chamar a atenção para o nosso território, para nós, para os marajoaras, para quem nós somos de verdade. Então, para finalizar, assim, fazendo uma síntese geral, né, o impacto futuro, em breves, desse projeto será realmente a construção de uma educação pós-sistêmica, tá? Porque uma educação pós-sistêmica que ela não só melhora com os indicadores escolares, mas ela também vai fortalecer a identidade marajoara, ela vai preservar a floresta, ela vai criar novas formas de viver bem no território, né? Isso significa, assim, que a gente vai criar, a nossa esperança é de criar uma geração de jovens com raízes firmes aqui no Marajó e preparados para se reinventar, caso ocorra algo nesse pós-sistema, né, que a gente não sabe, que eles possam se reinventar no futuro sem precisar negar suas raízes, possam voltar para as suas ancestralidades e se refazerem dentro desse território. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, nós estamos engajados nisso agora, eu estou dedicada nisso no nosso escritório e até 2028 estamos aí em busca de parcerias, tá? Agradecendo muito a gestão municipal pelo apoio total, a Secretaria Municipal de Educação, na figura da nossa querida Débora Elane, que é a nossa secretária de Educação, que está dando toda a força. E as pessoas de Breves que estão aí respondendo para nós, estão interessadas em saber o que é que a gente está fazendo, né? Graças a Deus nós temos uma credibilidade dentro desse território por produzir pesquisas significativas. E eu tenho certeza que o projeto Preservar o Marajó ele vai ser também
uma âncora para Breves e para o Marajó de modo geral. Professora Dione, muito obrigado pela partilha, por essa conversa tão rica, cheia de possibilidades, né? Já com alguns resultados, mas ainda com mais possibilidades à frente. Aos nossos ouvintes, agradecemos pela escuta e convidamos vocês a comentar, curtir, sugerir temas e indicar convidados para as próximas conversas. Tudo isso no seu tocador preferido. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.